O João, ele, desde muito pequeno, né, desde bebê, ele teve contato com música, ele tinha muitos instrumentos musicais, assim, de bebezinho, né, que a gente acaba comprando para criança. E depois foi na escola, com 3 anos, ele começou aula de musicalização. E ele sempre foi muito apaixonado, né, pela música, mas é incrível porque eu sempre lembro que a primeira vez que ele se manifestou, assim, como gostando muito de música, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, ele estava ouvindo AC/DC e batendo cabeça, né, isso foi bem engraçado. E eu acho que, assim, já começou desde a minha gestação, porque eu ia no carro, ia e voltava do meu trabalho sempre cantando para ele, sempre cantando rock ou ouvindo música clássica, né? E é muito do gosto musical dele hoje. Música é uma criatividade, é uma obra de arte. A música te deixa você cantar. Se você quer cantar, canta. Música, não importa de qual gosto musical você tem. Você quer cantar, pode cantar. Eu adoro Michael Jackson, eu adoro Bruno Mars, eu adoro Prince, eu adoro The Weeknd. Eu até adoro a banda Queen e também o Linkin Park. Eles são gênios. Eles fazem as melhores músicas e eu amo eles e também as músicas. Isso é chamado criatividade. Bom, o João, ele sempre se comunicou através da arte, né? Então, desde muito pequeno, ele se comunicava conosco através de desenho ou através de música. Ele sempre gostou muito de cinema e a gente percebia que quando ele queria falar alguma coisa, mesmo muito antes dele falar, porque ele veio a falar depois dos 4 anos, né? Ele sempre se mostrava pra gente o que ele queria expressar na música, né? Eu acho que a música na vida dele é como abrir uma porta de comunicação entre ele e outros amigos, entre ele e o mundo dele. É ter esse contato, né? Então, quando ele toca a bateria ou quando ele tá cantando, eu percebo a alegria que transborda dele, né? E a autoestima dele fica diferente, ele se sente melhor, ele se sente mais comunicativo, mais seguro de si, mais alegre, transborda uma felicidade, né? A música para ele, ela é muito mais que só expressão. Eu sinto que é muito do afeto, do amor e conexão com as outras pessoas, assim, com a família e com amigos. Eu me lembro cantando uma música de um filme. A gente tava viajando na rua e minha mãe ficou surpresa por escutar eu cantando, até que eu não sei como é que eu fiz isso. Celine Dion, né? Até que finalmente, desde que 1 ano atrás, eu fui conhecer minha professora de música e ela me mostrou o segredo a como cantar. Você respira. Daí, você aperta sua barriga, enche seu pulmão e deixa a sua voz abrir. Deixa seu canto voar. As melodias saindo fora da sua boca. Canta, canta. Traz emoção? Dá sim. Eu adorava escutar Michael Jackson desde que eu tive 8 anos. Que eu quero fazer música igual a ele. Fiquei pensando em fazer músicas que pode talvez carregar o legado dele. E Bruno Mars, eu escutava ele desde pequeno. A primeira música foi Billionaire. E aí eu continuo escutando o Bruno Mars e o Michael Jackson. E escutei o The Weeknd.
a primeira música que eu escutei dele foi I Feel It Coming, que teve o Daft Punk, e eu ainda escuto ele. E o Prince, a primeira vez que eu escutei ele foi Kiss. O Prince, ele usava uma voz que eu sabia que eu podia usar. Foi o falsetto e o head voice. Eu finalmente achei um jeito para eu cantar. E é usar falsetto e a head voice. Às vezes eu até uso meu chest voice para só cantar, mas se eu quero cantar alto, eu vou usar o falsetto e a head voice. Eu ouvi ele cantando no carro uma música da Celine Dion e para mim foi incrível, assim, ouvir a voz dele. E eu sempre perguntava: filho, você não quer estudar música? Você não quer fazer aula de canto? Porque eu sabia que isso para ele seria muito bom, até para a forma dele se comunicar, para ele interagir com outras crianças, né, outros adolescentes. E para a autoestima dele, né, ele entender que ele tinha uma voz maravilhosa, linda. E ele sempre dizia para mim que não. E quando ele entrou na adolescência, a primeira vez que ele tentou cantar essa música, ele já não conseguiu, porque o tom dela é bastante alto, né? E aí ele olhou pra mim e fez assim: eu acho que minha voz não tá muito legal. E ele viu que tinha alguns amigos que estudam aqui na escola, né, que fazem aula de música, que eram colegas dele desde a primeira escola que ele estudou. E aí ele falou assim pra mim: mãe, eu posso conhecer essa escola? Eu posso ver como é? E então para mim foi muito emocionante, porque partiu dele o pedido, né? Todas as vezes que eu mesma ofereci, ele não quis, mas eu respeitei muito esse tempo dele. Eu acho que isso foi o ponto mais importante. Foi quando ele, por si só, expressou a vontade de estudar música. Então pra gente não foi nenhum desafio. Eu finalmente sinto que eu consigo finalmente cantar de novo, mas de outro jeito. Como mãe, eu posso dizer que encontrar uma atividade que realmente a criança goste, que conecte com os interesses dele, é o mais importante, né? O João, por exemplo, ele faz as aulas de canto, ele toca a bateria, né? E ver como ele se expressa nessa parte da música, para mim é muito emocionante, porque ele se comunica conosco através da música, através das artes, né? Então eu percebo assim que principalmente a autoestima dele fica muito melhor. Então o que eu diria assim para outras famílias, né, experimentem, né? Permitam, testem as possibilidades, deixem a criança expressar o que ela realmente sente. E se ela pedir para fazer uma aula de música ou se sentir à vontade de tocar um instrumento musical, se abram para esse novo e permitam, né? Porque não é só uma questão de progresso, a gente vê também a forma com que eles se comunicam muito mais felizes e seguros, né? Eu nunca imaginei ver o João indo por um show, né, de rock ou de qualquer tipo de música, porque eu achava que o barulho para ele ia ser extremamente incômodo. E no ano passado o João foi no show do Bruno Mars com o pai e as irmãs, e depois eu e ele fomos no show do Linkin Park e a gente se divertiu pra caramba e em nenhum momento ele se sentiu incomodado. Então, quer dizer, é algo tão prazeroso que eu só posso dizer: permitam os seus filhos experimentarem. Sinto que esse é o momento que agora eu posso finalmente fazer as minhas músicas. E eu tô tentando fazer algumas músicas. E você aprendeu com a prof? Foi?
Eu aprendi bateria, aprendi canto e falta eu aprender a tocar as melodias. Tô falando do piano e violão, até uma gaita. E também aquele instrumento que meu avô toca. Acordeão. Acordeão. Obrigado. Acho que o primeiro passo é você estar aberto, né, e estar presente junto com a criança ou com o adolescente. Você não precisa saber música, né? Eu mesma não toco nenhum instrumento, apesar de ter uma família que toca vários instrumentos, né? Uma família de músicos, mas eu mesma não toco nada, né? Então, assim, é você comemorar pequenas conquistas com a criança, é você olhar com carinho tudo isso, mostrar para eles sem muitas cobranças, né? É você vibrar com cada vitória. Eu acho que esse, para mim, é um ponto assim de acolhimento. É você saber apoiar essa criança no momento que ela errou uma nota, cantou desafinado, tocou um instrumento fora do ritmo, né? Então é você chegar e apoiar ela e mostrar para ela que ela pode, que ela é capaz. E quando ela acertar, você saber bater palmas e falar quão maravilhoso foi aquele momento dela, que ela esteve imersa nesse sentimento musical em que ela está transmitindo para quem quer que esteja ouvindo a emoção que ela está sentindo naquela hora, né? Eu acho que isso, quando você tem naturalmente, sem muitas cobranças, isso vem de uma forma muito simples e muito fácil para essa criança ou para esse adolescente. Então incentive, batam palmas, acolham e mostrem que acreditem neles, porque o que eles mais precisam é enxergar que a gente acredita neles, que os professores acreditam neles. E isso vale para qualquer lugar, seja na escola de música, ou seja numa peça de teatro, ou seja numa escola, né? Eles saberem que a gente está ali, apoiando e acolhendo eles, seja no acerto, ou seja no erro, ou seja numa música que cantar desafinado, mas que você está ali apoiando para que no momento que ele consiga chegar no ritmo, no tom, ou tenha aprendido, a gente possa bater palmas e vibrar junto com eles o sucesso.